Essa videoaula de hoje, ela vai ensinar as operações e os procedimentos para realizar a delimitação de bacias hidrográficas, utilizando o ArcGIS de forma automatizada e ainda a rede de drenagem. Então, para isso, a gente vai estar acessando primeiramente o portal do Earth Explorer. O portal é esse aqui, intitulado earthexplorer.usgs.gov, e ele compõe o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, para iniciar, a gente faz o registro, e após o registro, a gente faz o login na plataforma, com usuário e senha. A gente aguarda o processamento. Feito isso, a gente pode buscar aqui na opção do endereço, o nosso endereço. A gente dá um Enter. A gente clica no endereço, ele localiza a nossa busca. E aqui nós podemos incluir mais marcadores, utilizando Shift no teclado. E eu vou criar aqui uma área de busca da região central do Rio Grande do Sul, que vai mais ou menos da região de Santa Cruz, passando por Lajeado, Soledade, Nova Prata e essa região aqui de Montenegro. Criei um marcador adicional, manter uma área quadrada. Então, mais ou menos, manter essa área nesse formato aqui. Feito isso, eu vou para a aba Datasets. E aqui, na opção Digital Elevation, tem um conjunto de modelos digitais de elevação públicos. E a gente vai estar utilizando as informações SRTM. Então, marcamos a opção com um arco de segundo, que representa uma resolução espacial de aproximadamente 30 metros de resolução espacial. Então, marcamos aqui o conjunto de imagens, ele resultou em 4 imagens SRTM. Eu já fiz o login aqui em cima, na minha conta, e farei agora o download dessas imagens, sempre escolhendo o arquivo GeoTIFF com aproximadamente 25 MB de resolução. Para isso, eu criei aqui uma pasta na pasta D, de nome Bacia, e dentro dela um subdiretório chamado Mosaico, e ali dentro vocês farão o download dos arquivos SRTM. Nesse caso aqui, eu acabei buscando, então, 4 arquivos SRTM, e vocês, conforme a bacia escolhida, ou a microbacia, podem ter somente um arquivo SRTM, 4, 5, 8 ou mais arquivos conforme a dimensão da bacia de vocês. Eu vou ligar o download dos demais arquivos, o arquivo 2, o arquivo 3, e para finalizar ainda, o arquivo 4. Então a gente aguarda finalizar esse download. Enquanto isso, eu abri o ArcGIS e vou mostrar algumas configurações iniciais do programa. O primeiro ajuste nós faremos na aba Geoprocessing, na opção Geoprocessing Options, que é a última opção. Aqui o padrão do ArcGIS é estar assim, então habilitado um processamento de fundo, eu desmarco ele, desmarco o log e habilito o campo Overwrite, que ele permite sobrepor arquivos com o mesmo nome. E depois disso, na aba de customizações, na opção Extensions, nós habilitamos o conjunto de extensões do ArcGIS. Eu estou utilizando a versão 10.5 do ArcGIS. E ainda na aba
ArcMap Options, aliás, na aba Customizar, na opção ArcMap Options, a gente altera da opção padrão Zoom Out, alteramos para Zoom In. Isso envolve o scroll do mouse, de forma que quando eu subo a bolinha do mouse eu aproximo e quando eu baixo ela eu reduzo a minha escala. Eu acabo sincronizando o scroll do mouse com o AutoCAD. Então eu aguardo finalizar o download e finalizado o download dos 4 arquivos, a gente vem na opção Adicionar dados. Primeira vez, a gente vai na opção Connect to Folder e eu escolho a minha pasta de trabalho, que é a pasta Bacia. Então eu vou até o D, marco Bacia e eu dou um OK. Ele conectou a pasta Bacia e para vocês ele já puxou diretamente nessa opção aqui, Bacia e a pasta Mosaico. Então 2 cliques em Mosaico e marquem os 4 arquivos e adicionem. Ele vai perguntar se querem calcular as pirâmides. Podem dar sim em todos os arquivos. As pirâmides, elas favorecem e aceleram a abertura de arquivos matriciais. Então fica mais rápido a abertura de arquivos matriciais. Então ele carregou os 4 arquivos, ele traz em cada arquivo SRTM a altitude máxima e a altitude mínima. Tá? Então inclusive ele traz nesses 2 arquivos de baixo, né, altitudes negativas, elas são problemas no arquivo SRTM. Feito isso, nós faremos primeiramente a mosaicagem do arquivo. Então, para isso, a gente vai habilitar o comando Search, que é esse comando aqui. Se não tiverem aqui à direita, né, habilitem ele pelo comando Search aqui no alto. A opção Tools e o comando é Mosaic to New Raster. Então, o martelo ele simboliza a ferramenta, clico nela e eu puxo para cá os 4 arquivos. Lembrando, os arquivos SRTM, eles estão no formato de latitude e longitude em graus decimais, referenciados ao sistema WGS84. Então, aqui eu escolho o local onde eu vou salvar o arquivo. Então, eu vou subir um nível, marco a pasta Mosaico e vou na opção Adicionar. O nome do arquivo ele vai ser mosaico.tif. Ele pede aqui o nome do arquivo com a extensão. Então o nome vai ser mosaico.tif, tudo minúsculo. A resolução espacial a gente não precisa marcar no arquivo. E na opção em relação ao tipo de pixel, vou marcar um dos arquivos. Botão direito, Properties. E na aba Source, ele traz aqui o tipo de arquivo. Ele está em 16 bits inteiro. Então a gente vai estar mantendo o mesmo padrão no arquivo de saída. Então mudando aqui para 16-bit Signet. A opção Cell Size nós não habilitamos. E o número de bandas, colocamos uma banda. Né? Cada arquivo é composto por um arquivo Uniband. E nós confirmamos a execução e aguardamos finalizar a operação de mosaicagem. Demora alguns segundos para fazer o processamento. Finalizou o mosaico. Ele acaba mudando um pouco os valores máximos e mínimos no arquivo SRTM. Feito isso, o passo seguinte ele vai envolver nós transformarmos o arquivo SRTM em latilong para o formato UTM. Então, essa transformação de latilong para UTM, ela vai ser feita pelo ArcToolbox. Então, o meu ArcToolbox já está preso aqui à direita. Quem não tiver ele aqui, eu já mostro. Vou fechar o meu. Abre aqui no alto o ArcToolbox. Eu vou descolar ele aqui. Ele vai abrir em separado, a gente clica, botão esquerdo e arrasta, e encaixa aqui nessa janela à direita. E marca a opção Auto Hide, né? Ele abre e se fecha automaticamente. Então aqui a gente vai estar utilizando o comando, né, Data Management Tools, na opção Projections and Transformations,
na opção de arquivos raster, e aqui dentro o comando ele vai ser Project Raster. 2 cliques sobre a ferramenta. Ela vai demorar um pouco para carregar. Na opção Input Raster, a gente coloca o arquivo mosaico.tif. Ele carrega o sistema de referência, né, inicial. Aqui embaixo, na opção Output Coordinate System, a gente vai estar escolhendo, né, o sistema a transformar. Então, é um sistema projetado. Na opção UTM, South America, clique em qualquer um deles, no S, e role o scroll do mouse até encontrar o sistema Sirgas 2000 UTM Zona 22S. Aqui, só clique no 22N, né, ele habilita o adicionar aos favoritos. Então, clique no 22S, favoritem e confirme. Se fosse voltar numa próxima operação do mesmo tipo, ele já aparece aqui como arquivo, como um sistema de favorito. Aqui vai ter um detalhe, tá, que a gente precisa estar observando. O ideal aqui é nós mudarmos a pasta, né, para a pasta mosaico e colocar o nome mosaico UTM. Até podem colocar underline UTM. Salvem. Só que eu tive muitos problemas nessa operação aqui. Quando eu mudo a pasta, eu mudo o nome, ele está saindo com falhas na etapa de transformação do latilong para o UTM. Então a gente vai testar, se mantiver o erro, eu vou mostrar uma outra forma de alcançar essa transformação de latilong para UTM Sirgas 2000. Então eu cliquei na operação. A gente aguarda o processamento para avaliar se ele funcionou corretamente. Ele está executando a transformação. Eu desmarco o arquivo mosaico. Eu dou uma aproximada aqui para avaliar se ele fez corretamente a transformação de latilong para o UTM. Então ele ficou, no meu caso aqui, com esse conjunto de linhas, né, trazendo um problema na transformação. Se para vocês deu o mesmo problema, vou mostrar como faz essa alteração. Eu vou remover o arquivo e vou voltar e vou repetir a mesma transformação. Project Raster, marco o mosaico e repito as mesmas operações. Já está aqui como favorito. E aqui, diferentemente de antes, eu não vou mexer aqui no endereço e o nome do arquivo. E vou, mais uma vez, repetir as operações da transformação de latilong para o UTM. Ele vai demorar o mesmo tempo para fazer a operação. Então, estou aguardando a finalização dessas operações. E ele vai salvar o arquivo num outro local, num outro caminho. Após isso, então, de novo, eu vou desmarcar aqui o mosaico. E vejam, desmarcar o mosaico e manter ativo o mosaic, o Project Raster. Ou seja, então mantendo a pasta padrão, default, e mantendo o nome default, ele não causa problemas na transformação. Feito isso, eu vou sobre o arquivo, mosaico Project Raster, botão direito, na opção Data, e vou exportar esses dados para minha pasta. Habilita a opção de pixels quadrados, e aqui eu vou mudar o tamanho do pixel de 29.10 para 30 metros. Ele vai fazer uma reinterpolação nos pixels, fixando o pixel em 30 metros. Aí sim, eu mudo a pasta para a pasta bacia mosaico, mosaico eu adiciono, e vou colocar aqui o mesmo nome de antes, que é o nome mosaico underline UTM. E eu vou salvar sobre o arquivo. Ele está salvando. Ele vai pedir se a gente quer adicionar esse mapa nas camadas ativas no meu ArcGIS. Então aqui está o mosaico. E aqui está o arquivo que eu trouxe para cá. Reparem, mesmo tamanho de pico, mesma altitude, valor mínimo e nenhum tipo de deslocamento.
Feito isso, eu vou pedir que vocês peçam um arquivo novo, descartem todos os ajustes e carreguem somente esse último arquivo, que é o arquivo mosaico UTM, salvo dentro da pasta mosaico. Bom, agora tem dois arquivos, né? Por isso que eu não pedi antes a sobreposição. Deve ser esse arquivo aqui, mosaico UTM. A gente vai testar eles. Não é esse. Vou abrir. É o mosaico utm.tif. Ele trouxe aqui o arquivo. Então, para que não dê confusão, eu vou habilitar aqui o catalog. O catalog também está aqui em cima. Eu vou habilitar a pasta bacia e dentro dela a pasta mosaico. Como tem dois arquivos, aliás, aqui ele não trouxe, dá um refresh, tem os dois arquivos. Então, esse arquivo aqui, mosaico tm, botão direito, a gente vai estar deletando esse arquivo. Então, o arquivo correto agora, a partir de agora, é o arquivo mosaico _utm.tif. Bom, então dando sequência às operações, ele já carregou aqui embaixo os arquivos no formato UTM, com unidades métricas e valores sempre positivos, referenciado ao sistema UTM Sirgas 2000. O próximo passo ele envolve, a gente vai usar pelo comando search, nós usarmos o comando fill para fazer fill spatial analyst e fazer um preenchimento, o comando é esse, fill spatial analyst, para fazer um preenchimento das depressões do nosso modelo digital no arquivo mosaicado. Então o arquivo é mosaico UTM, e aqui eu vou mudar mais uma vez. Então o nome para mosaico UTM, eu vou retirar o ponto .tif e vou incluir uma extensão fill. Salvo. O nome está muito grande, então eu vou retirar aqui o UTM e manter somente mosaico fill. Clico fora. E aí reparem que o nome do arquivo, ou mesmo a extensão do arquivo, ela já tem limitações com relação ao salvamento. Então vai ser o arquivo mosaico fill e vai ser o nosso modelo digital de elevação aperfeiçoado, retirando as depressões de dentro do modelo digital. Então ele faz com que todo modelo digital ele tenha uma sequência em relação ao escoamento de água, que é o que nós pretendemos. A delimitação automatizada da rede de drenagem e também da bacia, de uma bacia hidrográfica. Então nós aguardamos a finalização e feita essa operação, o próximo passo vai envolver o cálculo da direção do escoamento. Enquanto isso, a gente aguarda finalizar o preenchimento. Deve estar quase finalizando. Quanto maior for o mosaico, né, mais tempo demoram as operações de processamento, né, a área de trabalho acaba sendo muito maior, né, isso demanda mais tempo computacional em termos de operações. Completou o modelo digital de elevação aperfeiçoado e eu vou remover então o arquivo mosaico UTM. Então de agora em diante somente utilizaremos o arquivo mosaico fill, lembrando ele já está então em UTM referenciado ao Sirgas 2000. Então eu prefiro usar arquivos UTM porque aí tanto a longitude quanto a latitude e a altitude elas já estão referenciadas na unidade métrica. Então tem essa vantagem em termos operacionais. O próximo comando, então ele envolve aqui de novo pelo comando search, vai ser o comando flow direction. Tá? Esse comando aqui também disponível na plataforma ou na pasta Spatial Analyst, que é uma extensão do ArcGIS. Então habilitamos o comando flow direction, inserimos o mosaico fill, e aqui embaixo nós mudamos o local de salvamento para a pasta, agora eu saio da pasta mosaico e vou para a pasta bacia. E vou incluir o nome, então flow
Direction. Bacia com o nome Flow Direction e mantém os demais ajustes padrões. Então ele está calculando, né, a direção do escoamento. E o próximo passo, finalizado o Flow Direction, é nós calcularmos ou gerarmos um mapa do acúmulo de quantos pixels são drenados para cada um dos pixels, né, para baixo, que é um próximo cálculo e dá um indicativo em relação, né, inclusive, ao ordenamento da nossa drenagem. Eu pausei o vídeo, né, em função do tempo de processamento. Então ele já fez a geração do arquivo Flow Direction e a próxima operação vai envolver então gerar o fluxo acumulado. Então o comando é Flow Accumulation. Flow Accumulation, ele vai perguntar, né, qual é o arquivo que ele vai estar utilizando como entrada. Então o arquivo é o Flow Direction, que vai dar origem ao arquivo Flow ACC. E em relação aos parâmetros, mantemos todos eles também padrões. Confirmamos e aguardamos mais uma vez o processamento. Uma vez finalizada a planta Flow ACC, que demora um pouco, né, para ser processada, nós seguiremos abrindo o comando flowlang, e esse comando ele faz o cálculo então do fluxo de água, né, de montante para jusante. Informamos o arquivo flow direction. Na opção output raster, sugiro manter o mesmo nome, que é o flowlang. E as demais opções nós mantivemos o mesmo padrão. Então confirmamos esse ajuste, colocamos para processar e aguardamos mais uma vez a conclusão dessa operação. Enquanto isso eu vou pausar o vídeo, né, em função do tempo de edição. As operações demoraram uns 3, 4 minutinhos e finalizaram com esse resultado aqui. Eu até vou desmarcar algumas informações para que fique mais visível o modelo digital e sobre o modelo digital, né, um mapa do flowlang, que ele já permite nós visualizarmos, né, as principais bacias que ocorrem dentro da área do mosaico. Dando sequência, a gente vai estar utilizando o comando stream order, também em Spatial Analyst, informamos o arquivo stream raster, que é o último arquivo, flowlang, inserimos o arquivo flow direction, e aqui embaixo definimos então o nome stream order, que ele acaba agrupando o conjunto de cursos de água em relação à classificação de Strahler, é o método de Strahler. Então o resultado disso vai ser a drenagem mapeada, organizada ou categorizada em ordem 1, 2, 3, 4 e outras ordens superiores. Então damos sequência, executamos e aguardamos logo depois o resultado das operações. Uma vez finalizada a planta stream order, a gente vai desmarcar aqui a planta flowlang. Vou desmarcar também a última planta, mosaico fill, que é o modelo digital preenchido. E eu vou dar um zoom para a gente verificar o que esse comando ele fez na nossa área. Então a gente pode ver que ele trouxe um ranqueamento, um ordenamento, né, da ordem 1, que é a cor cinza,
ordem 2, que é o verde. Então, ele traz todo um ranqueamento, um ordenamento da drenagem, segundo a classificação de Strahler. Então, o que nós precisamos fazer na sequência é fazer algum tipo de categorização de forma a manter somente os cursos de água principais dentro do nosso mosaico. Então, o comando que faz isso, só ver mais um detalhe aqui com relação a atributos das imagens, propriedade em source, ele vai ter colunas e linhas e vai ter o tamanho do x e do y. Stream order, a mesma coisa, tamanho de pixel e mesmas colunas e linhas. Então a imagem ela permanece com os mesmos valores. Então o próximo comando, que vai ser usado aqui no search, ele é o comando com. O comando com, também em Spatial Analyst, ele aplica uma regra de condicionante. Tá? Então nós informamos aqui no arquivo condicional o arquivo StreamOrder, que ele traz a categorização dos cursos de água. Nós marcamos aqui o mesmo arquivo, StreamOrder, e aqui nós incluímos um script com a condição. Então o valor vai ser maior, clicamos em Get Unique Values, e nós marcamos que nós queremos todos os cursos de água de ordem maior do que 5. Também poderíamos reduzir essa ordem aqui para 4, mas vamos manter com a ordem 5. Deixa eu só apagar os dois aqui mais uma vez e clicar então de ordem maior do que 5. Nós confirmamos e depois disso nós aplicamos o nome do arquivo e a pasta de salvamento para a pasta bacia com o nome, pode ser o mesmo nome, e incluímos underline 5. Vamos ver se ele vai aceitar esse nome aqui. Não aceitou, que é um nome já muito grande. Deixa eu tirar então. Já aceitou, né? Segundo underline ele já aceitou. E aqui, bom, a gente pode rodar e qualquer coisa depois eu retomo para mostrar se houve algum tipo de problema. Que já aconteceu algumas vezes que ele acaba alterando a resolução do X e do Y. Né? Qualquer coisa aqui na opção Environments, na opção X e Y Resolution, né, a gente vai na resolução, né, que diz desconhecida, e fixamos ela, mantemos ela com um pixel de 30 metros, como já está nos demais arquivos, como nós vimos no passo anterior. Então, eu confirmo e eu ponho para executar. A princípio, a aplicação da ferramenta do comando com, ele é uma ferramenta de fácil, de rápida aplicação, e o resultado disso é nós gerarmos, né, já o ordenamento de Strahler para todo o nosso mosaico. Então, defino um zoom to layer e eu já tenho a partir disso, né, a rede de drenagem delimitada. Certo? O próximo passo, ele envolve nós transformarmos essas informações que estão disponíveis no formato raster para um formato vetorial, em termos de drenagem. Então, para isso, né, lendo vídeo tutoriais, lendo alguns tutoriais, vendo alguns vídeo tutoriais, eles recomendam utilizar o comando Stream to Feature. Só que eu tive problemas na aplicação dessa ferramenta. Eu vou usar um comando mais simples, mais cotidiano no ArcGIS, que é o comando raster to polyline. Esse comando aqui é uma transformação da drenagem matricial, né, seguindo o formato de pixels, para um formato de vetorial, na forma de pontos, linhas ou polígonos, nesse caso representados por linhas. Então esse comando é o raster to polyline, habilito o comando, na opção input raster, então eu informo o arquivo stream order 5, na opção output polyline features, a gente vai colocar então o nome, a gente vai chamar ela então de drenagem. Salvamos. E os demais ajustes nós mantemos padrões, e é importante aqui marcar a opção simplificar as polilinhas. E aí nós confirmamos e colocamos para processar
essa operação. Já finalizou aqui o conjunto de transformações para vetorial. Estou desmarcando aqui a opção Stream Order 5 e nós já visualizamos que o ArcGIS ele ele converteu a drenagem raster para vetorial. Então aqui no alto, na opção drenagem, botão direito, na opção Properties, propriedades, na opção simbologia, nós podemos na aba categorias, desmarcamos essa função aqui em Symbol e mudamos para Grid Code. Eu posso mostrar aqui, vou dar um cancelar e vou abrir a tabela de atributos do ArcGIS. Então aqui ele traz, né, a numeração do conjunto de linhas e na opção Grid Code ele traz o ordenamento segundo Strahler. Então, botão direito, propriedades, simbologia, categorias. A gente altera o Value Field para Grid Code, desmarco aqui. E na opção da rampa de cores, a gente vai colocar essa quarta rampa de cores, que é essa. Clicamos em Add All Values, ele vai estar agrupando, ele vai trazer a ordem dos cursos de água maiores do que 5. Né? Reparem, 6 até o 12. Vou dar um aplicar e vamos ver esse resultado. Então, por essa rampa de cores aqui, o que ele fez? Os rios principais, né, de ordem 12, eles ficaram com uma cor bastante opaca. Então, retornem para propriedades e aqui sobre a Color Ramp, botão direito, vão em propriedades e nós vamos inverter a cor 1 e a cor 2. Então, na cor 1, eu vou colocar um tom mais azulado e na cor 2 eu vou colocar uma cor mais azul fraquinha. Vou colocar essa cor aqui. Confirmo, aplico e faltou fazer só um detalhe aqui que eu me esqueci. A gente vai de novo na opção adicionar todos os valores. Tem que só mudar a rampa de cores aqui. Ele já mudou a paleta. Nós confirmamos e repare a diferença em relação ao resultado. Agora sim, os cursos de água principais estão com a cor mais forte, né, que apresenta a ordem de número 12. Bom, nesse caso aqui, agora a gente pode fazer a escolha da nossa bacia ou da nossa microbacia a ser trabalhada. Então poderia ser a bacia, um exemplo, do rio Forqueta, do arroio Forquetinha, né, do rio Guaporé ou qualquer outro curso de água. Nesse caso aqui, eu vou acabar escolhendo essa bacia aqui. Tá? Foi uma bacia escolhida e ela fica localizada entre os municípios de Encantado e Mussum, no Rio Grande do Sul. Para isso é importante que eu analise se toda a minha bacia está contemplada dentro do nosso mosaico SRTM. Então aqui a gente vai dar uma ampliada na foz desse curso de água e até vou marcar aqui mais uma vez. Então na opção Stream Order, né, no arquivo, na opção Raster, eu vou marcar aqui a junção, né, desse curso de água aqui com o rio principal de ordem superior, que nesse caso representa o rio Taquari. Seguindo com as operações, peguei aqui a opção Select Elements, nós precisamos identificar a foz da bacia, e nessa foz da bacia, ou da subbacia, ou da microbacia ser trabalhada, nós precisamos indicar um ponto sobre ela, para que esse ponto que representa a foz da bacia seja o local definidor para a delimitação da bacia hidrográfica desse ponto para montante. Então a drenagem nós já temos ela delimitada. Então, seguindo, a gente vai habilitar o comando aqui a aba Catalog, ou por aqui, ou aqui à direita. 2 cliques em bacia e sobre bacia, botão direito, peço um novo arquivo e peço um novo arquivo Shapefile. Vai ser um arquivo do tipo ponto, então aqui pode ser o nome foz.
Como ele mostra aqui na referência espacial que ele tem um sistema de informações ou de coordenadas desconhecido, a gente vai habilitar a opção Editar e nós marcamos Sirgas 2000 UTM Zona 22S. Confirmamos e nós vamos criar esse arquivo no conjunto de camadas. Então, por enquanto, ele é um arquivo vazio, como se fosse um arquivo em Word, mas sem nenhum tipo de informação. Antes de seguir, eu sugiro que a gente faça um salvamento das informações e salve ela na pasta bacia com o título bacia. Ou melhor dizendo, bacia hidrográfica. Fica o nome mais completo. Para que, caso o ArcGIS venha a trancar, que a gente não perca o conjunto de operações. Não que a gente vai perder, mas a gente vai perder esse ordenamento em relação ao conjunto de arquivos. Então, seguindo, nós precisamos transformar esse arquivo que está aqui colocado e trazer realmente a marcação desse ponto. Feito isso, a gente vai editar esse ponto. Então, aqui à direita, o meu já está ativado aqui, mas eu vou fechar ele para mostrar como é que ativa. Botão direito, em algum local aqui à direita no ArcGIS, e habilite o comando ou a aba do editor. E depois disso, prendam ela arrastando aqui no alto. Vão em editor, com o arquivo FOSS marcado, editor e Start Editing. Marquem a FOSS, ok. E aqui nós vamos ativar a opção Create Features, tá? Que ela também vai acabar se prendendo aqui à direita. Nós marcamos o arquivo FOSS, aqui embaixo, habilitado, e marcamos o arquivo Point, tá? E aqui a sugestão é que a gente clique então dentro do pixel que representa a foz desse curso de água. Então, cliquei uma vez com o botão esquerdo, depois disso, na opção Editor, Salvar edições, Editor, Parar a edição. Está criado então um ponto vetorial na foz desse curso de água. O próximo passo, ele envolve usar o comando aqui Insert, Snap per Point. Esse comando ele faz a transformação desse arquivo vetorial, que é o ponto, para um arquivo raster, de forma inversa ao que nós fizemos antes, de transformação da drenagem vetorial para um arquivo, da drenagem raster para um arquivo vetorial. Então aqui a gente seleciona o arquivo FOSS, habilitamos o comando ID, incluímos o comando Input Accumulate Raster, então é o arquivo Flow ACC, e aqui embaixo nós colocamos como nome o nome, deixa eu pensar qual nome a gente pode colocar, mantemos o nome FOSS. Salvamos e as demais informações nós mantemos elas padrões. E colocamos para executar. Pelo que eu vi aqui na operação, ele acabou não dando sequência à execução. Vou vir em Close e ver o que pode ter acontecido. Na opção FOSS, abro mais uma vez a tabela de atributos. E aqui reparem que o ID do ponto está zerado. Talvez seja por isso. Então vão no editor, inicie mais uma vez a edição, Start Editing, marquem FOSS e continuar. E cliquem duas vezes aqui no ID para editar o ID do ponto de 0 para 1. Depois disso, no editor, Stop Editing e clicamos em Sim para salvar essa edição. Vou fechar mais uma vez a tabela de atributos. E aqui, nesse comando aqui, vou mudar aqui então para ponto o nome. Talvez tenha algum tipo de conflito com relação ao nome do arquivo que ficou do mesmo tipo. Colocar ponto, vamos ver se ele vai estar
executando. Agora ele já pôs para rodar, então às vezes um detalhezinho ele acaba dificultando a operação. Aqui eu acho que foi realmente o ID do ponto. Eu vou subir o ponto aqui junto à foz, e só para que a gente analise o que ele fez. Então, nesse pixel aqui, onde está a foz, se eu ligar e desligar, nós percebemos que ele criou um ponto raster. Propriedade, source, e a princípio os parâmetros ainda estão os mesmos. E aí nós faremos o último passo, que ele envolve finalmente a delimitação da nossa rede, da nossa bacia hidrográfica. Então, no comando search, vamos utilizar o comando watershed para fazer a delimitação da bacia hidrográfica desse ponto para montante. Então, inserimos o arquivo flow direction, inserimos o ponto, o arquivo ponto, e as demais informações permanecem as mesmas. E aqui inserimos o comando bacia. Salvar e confirmamos esse ajuste. E aguardamos, então, o delineamento da bacia hidrográfica. Essa vai ser uma outra operação que vai demorar um pouco mais de tempo para ser processada. Demorou até menos tempo do que eu imaginava. Se eu clicar com o botão direito sobre bacia, opção Zoom to Layer, ele vai mostrar toda a minha área de mosaico e vai mostrar então a delimitação da minha bacia hidrográfica, delimitada a partir do fluxo da drenagem, que foi gerado a partir dos divisores topográficos dentro da nossa região de investigação. Então eu vou desmarcar um conjunto de informações, desmarcar a drenagem, ela está já vetorial, isso aqui, vou desmarcar o ponto, eu até posso remover o arquivo ponto e remover também o arquivo foz, né, uma vez que nós já concluímos as operações. Podemos remover também os arquivos stream order e todos os demais arquivos que nós geramos até o momento. Flow ACC, Flow Direction, e mantemos por enquanto ainda o modelo digital. Então o próximo passo ele vai envolver a transformação, a conversão da bacia no formato raster para um formato vetorial. E isso se faz pelo comando, mais uma vez, insert raster to. Antes a gente utilizou para polyline e agora vai ser então para polígono. Utilizo essa função, informo o arquivo bacia, que vai dar origem aqui embaixo a bacia, vamos chamá-la de bacia UTM, só para a gente diferenciar ela em relação às extensões. E nós confirmamos essa transformação de vetorial para de raster, melhor dizendo, para vetorial. Eu vou dar uma ampliada nesse contorno para avaliar a qualidade dessa transformação. Eu vou retirar aqui o preenchimento. E aqui eu posso ver com detalhes o resultado envolvendo o arquivo matricial, transformado agora num arquivo vetorial. Sobre a bacia, propriedades, ele traz ela em UTM, e aí falta ainda, eu vou remover aqui a bacia vetorial, ela não me interessa mais o formato raster, botão direito sobre a bacia UTM, vou dar um zoom to layer, ele vai enquadrar então toda a área da bacia. O próximo passo ele envolve nós cortarmos a drenagem de dentro da bacia, removendo ela ou retirando a parte externa que não nos interessa mais desse ponto para diante. Então aqui na opção GeoProcessing Clip,
nós marcamos primeiro o que a gente quer cortar, que é a drenagem, e aqui embaixo, na opção Clip Features, a bacia UTM. E como resultado, nós vamos dar origem ao arquivo drenagem UTM. Então, os arquivos com a extensão, o sufixo UTM, vão ser nossos arquivos finais. E eu coloco para executar a opção do clip. Lembrando que esse clip aí, ele só corta arquivos vetoriais. Aí eu removo a minha drenagem e vou mais uma vez na opção drenagem UTM, na opção propriedades, na opção simbologia, categorias, a gente vai agrupar ela do mesmo padrão que nós fizemos no passo anterior. De novo, nós precisamos inverter a paleta das cores. Aqui no alto, a cor 1 vai ser a cor azul e a cor 2 vai ser um azul mais clarinho. Adiciono os valores, ele já agrupou aqui na ordem correta. Então, nós temos cursos de água de ordem 6, que são de ordem inferior, até a ordem de número 10, que são os cursos de água principal, que com certeza ele vai compor esse curso de água aqui. Dá um zoom to layer. E nós temos delimitada a nossa bacia. Vou dar um salvar e vou ligar o arquivo mosaico fill, que é um mosaico, o arquivo SRTM, mosaicado, e que deu origem à delimitação da bacia e também da drenagem de dentro da nossa área. Vou dar um zoom, vou desmarcar aqui o mosaico e na bacia, botão direito, zoom to layer. As informações de delimitação de bacia e de drenagem, elas dão origem a um conjunto de indicadores, um conjunto de índices ou de parâmetros morfométricos das bacias hidrográficas. Então, nesse caso aqui, nós precisamos gerar informações sobre a drenagem e a própria bacia. Então, uma informação fundamental é nós termos qual é a área da bacia e qual é o perímetro da nossa bacia. Botão direito, então, abrir tabela de atributos. E aqui nós, no triângulo, nós adicionamos um campo, que vai chamar então de área. Do tipo doble, e confirmamos. E incluímos mais um campo chamado perímetro. Do tipo doble, também inserimos. Depois disso, marcamos a coluna área, botão direito, e nós vamos calcular a geometria. Continuamos e habilitamos o tipo de cálculo, que é a área em quilômetros quadrados. Ok, yes. Ele fez o cálculo da geometria de número 0, que na verdade ela não existe, e a de número 1. Então essa compõe a nossa bacia. Inclusive aqui, o interessante é que a gente pudesse eliminar esse valor 0. Então, para eliminar essa geometria de valor 0, a gente vem na opção bacia UTM, editor, start editing, marcamos bacia UTM, confirmamos, e nós podemos agora marcar esse campo 0 e deletar essa feição, mantendo somente a bacia que nos interessa. Editor, stop editing, e nós salvamos esses ajustes. Depois disso, continuamos em perímetro, marcamos, botão direito, calcular geometria, e vamos calcular agora sim o perímetro, também calculado em quilômetros. Está aqui colocado, ok, e sim. Então calculou agora a área da bacia e calculou o perímetro da nossa bacia. De posse dessa informação, são dois índices ou duas informações importantes em relação à bacia, que é a área e o perímetro. Aliás, são informações básicas. E a partir disso, já nos permite fazer o cálculo
de pelo menos dois índices importantes, que é o chamado índice de circularidade, tá? Que aproxima a bacia com um círculo, e a fórmula é essa daqui, que relaciona então a área da bacia em quilômetros quadrados e o perímetro da bacia em quilômetros. Ou ainda, né, o coeficiente de compacidade, ou também chamado de índice de Gravellius, que faz uma relação também entre perímetro e a área da bacia, utilizando uma outra equação matemática. Então, tanto um quanto o outro, eles aproximam a forma da bacia com um círculo. Tá? Um outro índice importante é o chamado fator forma. Ele relaciona a área da bacia com o comprimento axial da bacia também em quilômetros. Então, pessoal, esse comprimento axial ele envolve a extensão dessa ponta aqui até essa ponta inferior. Então para calcular o comprimento axial da bacia, a gente pega aqui a régua, nós colocamos a distância aqui em quilômetros, clicamos, a gente pode dar um zoom exatamente no ponto mais distante da bacia, ou esse ponto aqui, onde aparece o mais, um clique, estou reduzindo o zoom e vou descer até a extremidade da bacia, até a foz, o ponto mais distante da bacia, tá? Que vai ser esse ponto aqui. E aqui eu vou dar 2 cliques no ponto. Então, definiu que o comprimento axial da bacia ele é de 108 km, 108,60 km, 108 km e mais 604 metros de comprimento. Tá? Eu até vou abrir aqui isso num bloco de notas para guardar essa informação aqui colocada. Então, esse é o comprimento axial da bacia. Vou fechar aqui a régua e nós já temos condições a partir disso de calcular ou de termos a informação do chamado fator forma da bacia. Seguindo, um outro índice importante ele envolve o chamado índice de sinuosidade. Ele faz uma relação entre um padrão mais retilíneo ou um padrão mais sinuoso ou meandrante dos cursos de água. E essa informação de sinuosidade ela tem uma importante relação com relação ao comportamento do curso de água em termos de formar ou criar sedimentos, transportar sedimentos ou ainda de depositar sedimentos. Se a forma é mais meandrante, mais sinuosa e mais meandrante, o curso de água ele é mais transportador e principalmente sedimentador em termos de materiais. E se ele for mais retilíneo, ele é um rio mais de formação e com certeza de transporte de sedimentos. Então ele faz uma relação entre o comprimento do canal principal do curso de água, que é o L, que é o formato do curso de água da nascente até o curso de água, em relação ao LT, que ele define a extensão axial do canal principal, também chamado de canal, que é o canal do vale do curso de água. Então, seguindo, como é que a gente faz isso? Então, essa vai ser uma operação um pouco mais manual, que ela envolve fazer o seguinte. Então, eu vou procurar aqui na parte mais amontante da minha bacia. Ela é uma operação mais manual de ser feita. E aqui está, então, eu localizei o meu ponto mais distante da bacia, seria ou aqui ou aqui. Nesse caso, é bem nítida que o ponto mais distante ele está colocado aqui em cima. E aqui eu vou marcar a opção Select Features. Eu até vou desmarcar o contorno da bacia. Então, eu pego a função Select Features e eu vou clicar nos segmentos desse ponto de montante para jusante, marcando todo o conjunto de sequência do curso de água. Então, como eu comentei, de montante para jusante, tá? Sempre com o Shift selecionado, marcando manualmente
as partes do rio. Então, como é que eu faço a navegação? A gente aproxima pelo scroll do mouse, a gente vai clicando com o botão esquerdo, e para mover eu aperto a bolinha, aperto o scroll do mouse e eu vou navegando sobre o curso de água. Então, eu vou pausar o vídeo até chegar lá na foz da minha bacia. Estou chegando na foz da bacia. Tem alguns locais que o processo automatizado não foi muito efetivo. Então, cuidado nesses componentes. Aí, estou finalizando a marcação da bacia. Finalizei toda a extensão da bacia. Eu acabei ativando junto o modelo digital preenchido para ficar mais fácil a marcação em relação aos contrastes das cores. Então, reparem o que eu fiz. Eu marquei toda a extensão do curso de água dentro da bacia, porque o objetivo é calcular a extensão desse canal principal da minha bacia. Então, na opção Drenagem UTM, uma vez selecionado todo o curso de água, botão direito, opção Data, Exportar dados. E aqui tem uma opção chamada Select Features. E aqui a gente vai exportar então somente esse curso de água, que é o canal principal, para dentro da pasta bacia. Então, qual vai ser o nome? Vai ser um arquivo shape e o nome vai ser canal principal. Salvo, confirmo e ao concluir ele vai ser adicionado sobre as camadas do ArcGIS. Então, posso desmarcar, né, Clear Select Features. Daí, a partir disso, eu vou ter agora delimitado o canal principal da nossa bacia. Vou aumentar um pouco mais aqui a espessura, colocar 2, confirmo. E aí, a gente pode, mais uma vez, calcular, botão direito, abrir. Atenção ao detalhe. Aquele é um curso de água ainda quebrado em componentes. Então, antes de seguir, a gente vai na opção Geoprocessing, Dissolve. Marcamos o canal principal, copiamos o nome e aqui na opção, no nome de saída, colocamos canal principal UTM, que vai ser o nosso arquivo, se der certo, o arquivo final. E aqui não marcamos nada. Confirmamos, ele já rodou as operações, e agora se eu clicar no arquivo, no arroio, ele está composto a partir de agora como um arquivo único. Então vou remover o canal principal e manter o canal principal UTM, que é o nosso arquivo final. Vou colocar de novo a espessura em 2 e manter uma cor azul. Vou desmarcar os ajustes. Então agora eu quero saber a extensão desse curso de água. Então, botão direito, abrir tabela de atributos. Tem somente uma polilinha. Então a gente vai vir aqui e adiciona um campo chamado extensão do tipo doble e nós confirmamos a inclusão da coluna. Só relembrar aqui em relação ao índice, né, como ele é calculado. Então, ele é calculado ou em metros ou em quilômetros, desde que as duas unidades sejam as mesmas. Então, eu vou calcular ela aqui em quilômetros. Calcular geometria, comprimento e passo o cálculo em quilômetros. Confirmo, yes. E ele incluiu aqui uma extensão de 202,83 km de extensão. Vou deixar aqui um pouco mais minimizado e vou calcular mais uma vez a extensão desse canal, só que agora em linha reta. Em linha reta, o canal mede pela régua desse ponto aqui até esse ponto aqui embaixo, 107 quilômetros. Ou seja, então a relação ou a razão de um pelo outro é de
praticamente 2. Então, o comprimento dele, em termos de linha reta, e seguindo o curso de água da nascente até a foz dele, ele vai dar esse indicador aqui de sinuosidade. Então, ele vai dar um valor próximo a 2, o que já indica um canal sinuoso, né? Acima de 1,5, ele é considerado um canal sinuoso, ou seja, ele já é um canal transportador, né, de sedimentos. Então, finalizada essa operação aí, vou salvar mais uma vez o nosso projeto. Vamos ver o que mais em termos de índices morfométricos. Também envolve nós conhecermos o perfil do canal principal. Então, o canal principal, que é esse aqui, eu desconheço no ArcGIS uma ferramenta automatizada para fazer perfil. Então, para fazer perfil, eu vou desativar aqui a régua. A gente vai ativar essa aba do 3D Analyst, que é essa função aqui. Aqui, então, nós interpolamos uma linha. Antes disso, nós alteramos aqui a camada para Mosaic Fill, é o nosso modelo digital de elevação. Então, se tiverem mais arquivos matriciais, tem que escolher aqui o arquivo para indicar o modelo digital. E aqui a gente vai interpolar uma linha. Então, nesse caso aqui, no ArcGIS, não tem um comando de escolher a linha e dar o perfil. Então, nós temos que desenhar essa linha clicando sobre o curso de água. Quantos cliques nós quisermos. Então, eu estou fazendo aqui um desenho mais aproximado de uma parte do rio. A gente tem que caminhar o rio em toda a extensão. Vou finalizar aqui. Então, eu contornei de forma grosseira o meu curso de água. E aqui, então, ele define o perfil da nossa extensão. Como eu fiz de uma forma bastante grosseira, ele traz um caimento geral desse ponto aqui até o ponto onde eu parei. Ele define a extensão, né, que eu percorri e traz aqui a evolução ou a declividade do nosso canal principal. Vou fechar aqui. A gente pode eliminar o que nós contornamos, deletei a informação e vou fechar esse comando. Para mim, não é muito prática essa operação. Então, vou exportar esse canal principal para o Google Earth Pro, que o Google tem uma função bem interessante de geração de perfil. Então, tem um comando aqui que é uma conversão para KML, KML to layer. Comando é esse aqui, é de layer para KML. Então, eu escolho aqui o arquivo é o canal principal UTM, e o arquivo ele vai ser salvo na pasta bacia com o nome canal principal, que vai ser salvo então no formato KMZ. Estou salvando e vou confirmar esse salvamento. Ele já concluiu. Muitas vezes esse arquivo KML ele não é gerado adequadamente e quando for fazer a integração com o Google, ele acaba caindo em uma outra região. Então, estou voltando para a bacia, vou dar um atualizar para encontrar o arquivo canal principal.kmz. É esse arquivo aqui. Então, sobre ele, 2 cliques. Ele fez a integração corretamente. Eu habilito a opção terreno e vejo que aqui eu desmarquei todo o conjunto de outras informações. Tá? Antes de seguir, a gente consegue ver aqui qual é o nível de qualidade da integração dessa informação em relação ao meu curso de água escolhido. E aí vejo que o resultado ele é regular, né? Nada muito bom e nada muito ruim também, em se tratando de uma geração a partir do arquivo SRTM. Tá? Então aqui, se eu marcar mais informações,
né, fotos e lugares, ele vai me dar então o nome desse curso de água aqui. Se eu não me engano, ele traz aqui, deixa eu ver aqui mais informações, se eu não me engano, ele é o rio Guaporé, esse curso de água que eu escolhi para fazer as testagens. Como a ideia é a gente calcular um perfil, né, gerar o perfil e ter uma avaliação em relação à declividade, então a gente marca aqui a integração, eu habilito e vou abrindo o canal principal UTM, marquei aqui o canal. Com o terreno ativo, se eu for na aba Editar, Mostrar perfil de elevação, ele vai calcular, vai estar gerando entre a nascente e a foz, qual vai ser, então, o ponto de maior altitude. Ele traz isso. Deixa eu ver aqui onde está a informação. 692 é o ponto de maior altitude e 335 é o ponto mais baixo. Desculpem, 692 é o ponto de maior altitude e 46 é o ponto de menor altitude. E a distância entre a nascente e a foz é de 196 quilômetros. E também mostra aqui a inclinação média, tá, do nosso curso principal. Então, compondo um conjunto adicional de indicadores derivados dessa integração do perfil tracejado, calculado no Google. Aqui, se for analisar em termos de informações, a qualidade ela está bem insuficiente. Então, o deslocamento, né, do curso de água em relação ao seu traçado natural visto na imagem do Google enfim, está muito distante de uma qualidade intermediária ou mesmo uma qualidade razoável. Tá? Aqui do mesmo jeito. E do mesmo jeito, nós podemos também fazer a integração ou a transferência do canal principal ou para a bacia. Então, eu vou salvar o contorno da bacia pelo comando Layer to KML. Marco aqui a bacia, UTM, com o nome bacia, pode ser também UTM, no formato KMZ. Salvo, executo, procuro na pasta, dou um atualizar, bacia UTM, e faremos a integração da bacia em cima da nossa área. Não estou vendo a bacia. Propriedades. E vou aumentar então aqui a opção estilo e cor. Vou colocar a opção somente circunscrito. Colocar uma cor mais destacada. Colocar um amarelo. E aumentar um pouco mais aqui a espessura. Vou colocar então 1 ponto. E o resultado está muito pequeno. Vou colocar um amarelo e uma espessura então de 2 pontos. Que aqui é para a área e não é linha, né? Então, confirmado. E agora sim eu enxergo então, né, a minha drenagem. E vou exportar também a drenagem para integrar com o Google. Layer para KML. Drenagem UTM, vou repetir o mesmo nome. Volto para a pasta, atualizo o conjunto de arquivos, e aqui está o arquivo drenagem UTM. 2 cliques, ele vai fazer a integração da drenagem em cima da bacia. Propriedades. E a princípio o arquivo ficou um arquivo vazio. Eu vou excluir. Eu vou repetir a operação no ArcGIS. Layer para KML, drenagem UTM, drenagem UTM. Salvo, vou sobrepor, aguardo ele concluir e vou tentar mais uma vez fazer a integração
do arquivo drenagem UTM. E como podem perceber, acabou não dando certo. Uma opção intermediária é usar o programa GPS Track Maker. Aqui a gente pode carregar na opção Unir Arquivo, carregar o arquivo drenagem UTM. Informo que a zona é 22J. Eu confirmo. Ele carrega o conjunto de arquivos, eu marco eles e eu integro eles pela visão 3D do Google. Então, se não vai de um jeito, a gente faz a integração de uma outra forma, tá? E assim a gente tem para toda a área, né, a drenagem da nossa bacia, logicamente observando ou levando em conta as restrições em relação à qualidade posicional no nosso arquivo SRTM. Eu vou remover os arquivos, mantendo somente o limite da bacia. Vou manter aqui o canal principal e é no limite da bacia. Vou fechar aqui o Track Maker, que é um programa free, inclusive brasileiro. Então, seguindo, quero mostrar mais um detalhe. Existe um portal para o Rio Grande do Sul que ele traz as informações de drenagem com uma extrema qualidade. Esse portal é esse aqui, www.fepam.rs.gov.br. Esse é o endereço aqui colocado. Então aqui nós temos um arquivo que é a seção 1 hidrografia, gerado, se não me engano, em 2018, e traz a drenagem numa escala 1 para 25.000, com um detalhamento, uma qualidade de traçado e de densidade muito melhor do que a obtida a partir do arquivo SRTM. Então a gente poderia salvar esse arquivo e salvar ele então, na pasta bacia, que inclusive aqui ele já está salvo. Então eu vou cancelar aqui porque eu já havia salvo no passo anterior. Voltando ao ArcGIS, quero fazer mais um detalhe. Eu preciso transformar a bacia, o limite dela, para lat-long. Então essa conversão ela se dá aqui no ArcToolbox pela opção Project. Dentro de Projections and Transformations, esse Project aqui, que é para arquivos vetoriais. Então eu formo a bacia UTM, ele já puxa o UTM Sirgas 2000. Qual vai ser o nome? Vai ser bacia LL, de lat-long. E aqui a gente vai escolher na opção Geographic System. Descemos até South America e aqui dentro procurem Sirgas 2000, tá? E implementem e façam essa transformação de UTM para lat-long. Ele fez a conversão, a gente vai salvar o projeto bacia hidrográfica e feito isso, peço um arquivo novo, um blank map. Ele vai limpar a interface e carregue na sequência o arquivo bacia LL. Na pasta bacia, bacia LL. Volto para a bacia e aqui eu vou extrair o conteúdo, seção 1, hidrografia, extrair aqui. Como vai demorar alguns segundos, eu vou pausar o vídeo para deixar ele mais curto. Está finalizando a extração dos arquivos, então eu retorno ao ArcGIS, ele criou essa pasta aqui, seção 1, hidrografia, na escala 1 para 25.000, e essa base estadual está disponível no formato de graus decimais em Sirgas 2000. Então eu carrego aqui na seção hidrografia, tem um conjunto de arquivos,
E aqui interessa, na relação com a videoaula, o arquivo drenagem ordem. Eu adiciono, e se eu desse um zoom to layer, a gente veria assim, né, toda a densidade de informações de curso de água para o Rio Grande do Sul. Então aqui interessa mesmo nós fazermos o corte da drenagem para a nossa bacia aqui do Rio Grande, da bacia do Rio Guaporé. Para cortar, Geoprocessing Clip, primeiro que eu vou cortar, depois a minha bacia, que vai dar origem aqui à drenagem underline LL, lat long. Está em graus decimais. Eu executo, ele vai demorar, né, um certo instante, a densidade ela é bem maior, eu vou desmarcar o trecho de drenagem em ordem, vou remover, e já fiz aqui o recorte da minha bacia. E agora eu vou transformar essa drenagem lat long para um arquivo também UTM. Então, mais uma vez, no Arc2Box, na opção Project, eu escolho a drenagem LL e vou salvar na pasta com o nome drenagem UTM. Vou colocar aqui final, que seria de boa qualidade. E vou incluir aqui, então, o sistema de referência, Sirgas 2000, UTM Zona 22S já em favoritos. Confirmo e eu ponho para rodar. Concluiu as operações, peço um arquivo novo, Blank Map, eu não salvo os ajustes, e eu vou abrir na opção File, eu vou abrir o nosso projeto em trabalho, que é o projeto Bacia Hidrográfica, que faltou um Guaporé, né, para designar corretamente a nossa área de estudo. E aqui a gente vai carregar agora essa drenagem que veio da base estadual. Então vou no mais e vou adicionar o arquivo drenagem UTM final. Eu adiciono e veio para cá a informação e ela integrou. Bom, vamos fazer uma análise dessa informação. Eu vou mudar aqui o contorno da bacia, deixar ela mais destacada, colocar uma espessura 1 ou 2, colocar um contorno amarelo. E aí, talvez vocês questionem se antes estava ruim a drenagem advinda do arquivo SRTM. Como é que fica a relação com o contorno da bacia? Como podem ver, o contorno da bacia tem uma qualidade muito melhor do que a drenagem, né, os canais da drenagem. Como podem perceber aqui, mesmo a drenagem vinda dessa base oficial, ela não atravessa a bacia. Ou seja, aqui até ela parece que está atravessando. Então tem alguns poucos locais onde tem algum tipo de, talvez de imperfeição ou de falta de qualidade no contorno automatizada da bacia. Mas a princípio, olhando assim de longe, mudar a cor que não está muito vantajosa essa cor, colocar um outro tom de azul, agora está um pouco melhor, né? Em nenhum ponto ou em poucos pontos ela atravessa. E também não tem segmentos de curso de água que começam aqui, que foram cortados, que talvez escoam para o lado oposto. Então o contorno da bacia ele foi delimitado, a princípio, com uma muito boa qualidade. Aqui é um local, como a gente pode perceber, que aparentemente tem uma falha grande, né, grotesca, do contorno da bacia. A princípio, deveria passar nesse ponto aqui o divisor topográfico. Então aqui parece uma falha mais grave que exigiria então o deslocamento dessa porção aqui do limite mais para dentro. Quando eu abro, né, a drenagem final e eu abro a tabela de atributos, nós temos aqui também a ordem de todos os cursos de água, da ordem 1 em diante. E a coluna é a coluna ordem. Tá? Então aqui, eu vou mostrar mais uma vez, botão direito, propriedades, simbologia, categorias, eu escolho a palheta, desmarco
e mudo o campo para a ordem. Eu agrupo esses valores. Ele só não puxou aqui a palheta corretamente. Agora ele puxou da cor 1, que é a ordem 1, até a ordem 9. Antes, lembrando, pelo mapeamento, ele alcançou a ordem 10. Então aqui, que é um resultado de melhor qualidade, a gente percebe que a ordem só vai até o grau de número 9. Então aqui eu tenho a drenagem colocada. Quando eu vou mais uma vez em propriedades, desculpem, abrir tabela de atributos, e eu vou aqui à direita fazer a inclusão de mais um campo. Deixa eu só desmarcar as informações. Adicionar campo. Vou colocar de novo extensão sem o til, do tipo double, e eu confirmo. E vou calcular aqui, extensão eu escrevi errado. Vou eliminar o campo e vou incluir de novo. Adicionar campo, extensão. Agora corretamente, é do tipo double, e eu confirmo. E vou calcular nessa coluna a geometria. Então, calcular geometria, confirmo, e vou calcular o comprimento de todos os cursos de água em quilômetros. Confirmo, e ele vai calcular o conjunto de comprimentos do conjunto de cursos de água. Então, quando eu vou em extensão, botão direito, e eu peço as estatísticas, ele vai mostrar um relatório dizendo quantos cursos de água nós temos, né, em termos totais, e aqui o principal, a soma do comprimento. Então, lembrando a soma de antes, se eu não me engano, acho que a gente não fez a soma da drenagem anterior. Mas essa aqui aperfeiçoada, ela mede de comprimento quase 5.000 quilômetros de comprimento de curso de água. Tá? Então, fazendo uma relação entre o comprimento dos cursos de água e a área da bacia, nós calculamos dividindo comprimento em quilômetros por área de bacia, ele cria um indicador de densidade de drenagem para a nossa bacia, que é um outro índice morfométrico. Então, para encerrar essa videoaula aqui, quero mostrar ainda mais um detalhe, aliás, dois detalhes, onde o primeiro é exportar essa drenagem também para KML e ver a diferença dela em relação à drenagem que veio dos arquivos SRTM. Então, eu marco drenagem UTM final e vou pegar o mesmo nome e vou criar esse arquivo KML. Salvar e eu confirmo. Como aumentou a densidade da drenagem, fica um pouco mais pesado fazer esse processamento. Para ganhar tempo, enquanto ele exporta, eu vou repetir a mesma operação pelo TrackMaker, vou unir os arquivos e vou pegar o arquivo drenagem UTM final, a zona é 22J, eu confirmo, ele faz a importação da drenagem, eu seleciono e já faço a colagem ou a integração com o Google. O Google ainda aberto, deve estar no passo seguinte fazendo a integração dessa informação. Eu vou desmarcar o canal principal, que veio do arquivo SRTM, e aqui vamos dar uma ampliada em relação à qualidade dessa informação. Então, reparem, a qualidade aqui estava muito boa antes, ela permanece agora com uma qualidade bem interessante. E vamos olhar mais a parte de cima, em termos de qualidade também na área de nascente da nossa bacia. Então, pegar esse ponto aqui, que é bem o início da bacia, e a qualidade dessa informação aqui é incomparável ao compararmos ela com as informações do modelo digital SRTM. A informação é muito, muito melhor aqui em densidade e também em termos de traçado
dessa drenagem. Inclusive, ela serve, como podem perceber, para fazer projetos e estudos envolvendo áreas rurais, indústrias, empreendimentos pela boa qualidade e se envolvendo APPs, inclusive áreas de recuperação ambiental. Então, é uma ótima base de informações fornecida pelo Estado do Rio Grande do Sul, gerada no ano, se não me engano, em 2018. Para finalizar, então, essa videoaula, lembrando que para fazer a composição de um layout de impressão, a gente habilita aqui a aba Layout View. E aqui a gente pode escolher uma folha na opção botão direito Page and Print Setup, escolher uma folha A3, né, ou até maior do que isso, e aí eu faço o enquadramento da minha planta. Para reposicionar a nossa bacia, a gente vai aqui no Pan, eu reposiciono, eu mexo na escala, então a minha bacia está muito grande ainda, então eu vou reduzir aqui para 300.000. Dou um Enter, continuo reposicionando, né, e ainda não está enquadrando. Abrir mais um pouco aqui, puxar um pouco mais para baixo a minha bacia, vou colocar o contorno numa outra cor, vou colocar numa cor preta, levando em conta que o meu fundo ele está branco. Eu posso aumentar um pouco mais a espessura, colocar uma espessura 2, tá? E aí eu poderia compor aí sim um layout completo, com título, com uma legenda, com escala, numérica e gráfica, autoria, e mais um conjunto de informações obrigatórias em representações cartográficas, inserindo isso por aqui. Títulos, textos dinâmicos, como por exemplo, o sistema de coordenadas, que ele traz aqui, seria só reposicionar então no nosso layout, a inserção da legenda, do norte, da escala, gráfica e numérica, e outros elementos para deixar o nosso layout bem enquadrado. Então, dessa forma aqui, eu finalizo essa videoaula trazendo a delimitação de bacias utilizando os arquivos SRTM de uma forma automatizada no ArcGIS e também delimitando a rede de drenagem pelo SRTM e mostrando a diferença e a qualidade de uma base digital de informações disponibilizada pela FEPAM do Rio Grande do Sul.